Opa, e aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, me chamo Henrique Oliveira, sou o QA aqui da DTI e vamos lá. Hoje eu queria trocar uma ideia com você sobre um conceito que na prática muda bastante a forma como o povo trabalha com qualidade dentro de um time de desenvolvimento, que é o tal do Shift Left. Cara, uma coisa que é muito comum no dia a dia é a gente tratar a qualidade como uma etapa. Tipo assim, primeiro desenvolve, depois testa. E assim, esse modelo fez muito sentido por muito tempo, principalmente em contextos mais estruturados, onde as etapas eram mais bem definidas. Só que conforme os sistemas foram ficando mais complexos, mais integrados e o ritmo de entrega foi aumentando, começou a ficar mais importante ter essa visibilidade de qualidade ao longo do processo todo, e não somente no final. E é justamente nesse contexto que começa a surgir o Shift Left. Esse conceito não é só testar mais cedo, ele se trata de uma mudança toda de mentalidade. É sair da ideia que o QA valida no final e começar a pensar que qualidade é construída desde o começo do processo. E isso muda bastante o papel do QA dentro do time. Ele deixa de ser a pessoa que encontra problema e passa a ser alguém que ajuda a evitar que o problema sequer aconteça. Isso aparece muito na prática em alguns momentos bem específicos do dia a dia, tipo reunião de levantamento de requisito, refinamento de história, discussão de fluxo, que são justamente os momentos onde o time está para tentar entender o que precisa ser feito. E quando o QA participa com o olho de águia ali, começa a acontecer uma coisa interessante. Por exemplo, imagina um caso simples, né? Você está no refinamento e surge uma regra de negócio envolvendo quantidade de convidados num evento. E aí você levanta a seguinte pergunta: e se a API devolver um valor inválido, tipo menos um convidados? Como que o app ou o site vão lidar com isso? Parece que é detalhe, mas é esse o tipo de pergunta que já força o time a pensar em validação, comportamento, fallback esperado e evita ter que resolver um potencial problema lá na frente. E esse tipo de situação abre um ponto que é muito importante dentro de Shift Left, que é a análise de risco. Que nem sempre o objetivo é cobrir absolutamente todos os cenários, mas sim entender quais cenários realmente importam dentro do contexto do projeto. E tudo bem que às vezes o valor inválido pode só quebrar um layout, mas também pode impactar a regra de negócio, cobrança ou gerar inconsistência no sistema. E quando esse tipo de discussão acontece cedo, o time consegue priorizar melhor o que precisa ser tratado com mais cuidado. Isso conecta com um fenômeno enorme cada vez mais presente hoje em dia também, que é o uso de IA no próprio processo de desenvolvimento. Hoje já é muito comum ver histórias de usuários sendo geradas com apoio de IA, critério de aceite sendo sugerido automaticamente, e inegavelmente isso acelera bastante o processo, mas também traz um ponto de atenção importante, que quando você gera critério de aceite com IA, você pode gerar também ambiguidade com IA, pode gerar lacuna, pode gerar cenário não previsto, e é justamente aí que o papel do QA fica ainda mais importante. Não é só validar depois, é questionar antes, é olhar para aquele cenário de aceitação e pensar: isso aqui cobre todos os cenários? Isso aqui faz sentido no contexto real? O que pode dar errado aqui? Porque qualidade não nasce na ferramenta, ou nem na IA, mas ela nasce na forma como o time interpreta e valida aquilo. E quando isso não acontece, o que geralmente vem depois é aquele efeito dominó. Pressão para testar rápido, corte de cenário importante, decisão sem clareza de risco, correção mais cara e releases cada vez mais instáveis. Agora, quando você traz qualidade para esse começo do processo, o jogo muda. Você vai continuar tendo problema? Lógico que sim, mas ajuda o time a tomar decisão mais consciente. E esse, para mim, é um dos pontos mais importantes. O papel do QA não é ficar travando release, história de usuário, é trazer clareza para o time. Clareza do que foi testado, do que não foi e principalmente do risco envolvido. Isso muda bastante a dinâmica dentro de um time. Que ao invés do QA ser visto como um gargalo, ele passa a ser alguém que ajuda o time a tomar decisão. Tipo, opa, isso aqui foi bem testado. Ou isso aqui tem risco. Ou essa parte aqui a gente não cobriu ainda. E com essa visibilidade, o time consegue decidir com muito mais consciência do que fazer, sempre refinando o processo de maneira contínua. Até porque no fim do dia toda entrega tem risco. A diferença é se o time está ciente dele ou não. E além dessa parte mais de processo e colaboração, tem um outro ponto que potencializa muito isso tudo, que é a automação. Quando a gente tem testes automatizados rodando em pipeline, em CI e CD, cria-se um ciclo de feedback muito mais rápido. Toda vez que alguém altera alguma coisa no sistema, já tem teste rodando, já tem validação rolando. Então o erro deixa de ser algo que você descobre depois e passa a ser algo que você detecta praticamente na hora. E isso muda completamente a velocidade com que um squad aprende e se ajusta. Um outro ponto que eu acho interessante também é que isso muda a forma como o time enxerga o problema. Porque quando a qualidade só aparece no final, o problema ali é uma surpresa ali. Agora, quando você trabalha com essa mentalidade mais voltada para o shift left, o problema passa a ser parte do processo. E aparece mais cedo, com mais contexto, com mais tempo para ser digerido e entendido. Isso tira muito aquela sensação de ficar colocando código band-aid o tempo todo. Bom, no fim, não é sobre evitar 100% dos problemas, é sobre fazer com que eles apareçam no momento certo, quando ainda dá para lidar com eles com tranquilidade. E no fim das contas, isso tudo vai muito além de ferramenta ou processo. É muito mais sobre cultura interna, sobre o time se sentir responsável pela qualidade, sobre ter espaço para discutir o problema antes dele acontecer. Porque quando isso vira parte do dia a dia, a qualidade deixa de ser uma etapa e vira uma característica do produto que a gente entrega. Mas no fim das contas, o shift left não é só sobre testar mais cedo. É sobre entender que qualidade não é responsabilidade só do QA, é do time inteiro. E quando isso começa a acontecer de verdade, muda completamente o nível do que você entrega para o cliente. É isso, espero que tenha feito sentido e até a próxima.